Rio de Janeiro, sol e calor. A energia natural tem graça e beleza. Energia do mar, do vento. Forças que ao carioca mais desatento podem permitir passar despercebida a energia que ajudou a fazer do Rio uma cidade maravilhosa. A energia elétrica, que hoje é um serviço essencial para nossas vidas, tem no Rio de Janeiro um século de história. 100 anos da Light, uma história de energia. No final do século XIX, o Rio de Janeiro não era nenhuma maravilha. A capital do Brasil padecia das doenças de um desenvolvimento desordenado e das sequelas de uma história mal resolvida. Nos primeiros anos, após a abolição da escravatura, surgiu uma massa de gente livre, mas sem trabalho. Enquanto isso, crescia a imigração atraída pelos primeiros ventos da industrialização do país. Os contrassensos formavam um caótico aglomerado urbano sem as mínimas condições sanitárias. As epidemias de febre amarela, cólera e tifo matavam aos milhares. Em 1902, Rodrigues Alves chega à presidência embalado por uma campanha cuja promessa era modernizar o Rio de Janeiro. Um de seus primeiros atos é nomear o engenheiro Pereira Passos prefeito da capital federal. A partir daí, vamos passar a entender que o Rio como é hoje é fruto de muita energia. Para começar, a energia de Pereira Passos, um homem que aos 70 anos comanda um audacioso plano de remodelação e sanitarismo na cidade do Rio. Enquanto Oswaldo Cruz combate os mosquitos, Pereira Passos faz do Rio um enorme canteiro de obras. O carioca irreverente batizou o período Bota Abaixo. Abrem-se largas avenidas e surgem novas construções. O Rio colonial entra de verdade no século XX. A segunda história de energia começa ainda no século XIX. Em 17 de julho de 1899, o presidente Campos Salles autoriza a Light a funcionar no Brasil. O negócio de empresários canadenses e americanos havia nascido um pouco antes no Canadá. Sua proposta: trazer as maravilhas da eletricidade para o Brasil. A companhia começa suas atividades em São Paulo, mas as reformas na capital chamam a energia da Light para mover o progresso. No dia 9 de junho de 1904, foi fundada, também no Canadá, a The Rio de Janeiro Tramway Light and Power Company. Pouco menos de um ano depois, em 30 de maio de 1905, a nova empresa recebia autorização para funcionar no Rio de Janeiro. Com a Light no Rio de Janeiro, o Brasil, que ainda não era um país industrializado, dá um salto rumo ao futuro. Começa a construção da maior e mais moderna usina hidrelétrica do país e uma das maiores do mundo, a pioneira usina de Fontes, em Piraí, no estado do Rio. Tal qual no resto do mundo, a eletricidade vai mudando a vida dos cariocas. Em cada uma dessas mudanças, a Light está presente. Em 1907, o Rio de Janeiro é só novidades. Em 30 de julho, o então prefeito Souza Aguiar aciona a chave de força da subestação Frei Caneca. A Light inaugurava o serviço regular e seguro de fornecimento de energia elétrica. Na moderna Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, os lampiões a gás vão dando lugar ao brilho das lâmpadas incandescentes em belos postes ornamentais. É a Belle Époque carioca. Noites mais claras mudam os hábitos culturais da cidade. O Rio, que uma década antes ia dormir às 7 da noite, está agora desperto e disposto para um novo tempo. Cafés, teatros. Graças à energia da Light, os cinematógrafos se tornam uma coqueluche. Só em 1907 são inauguradas 33 novas salas de cinema. Até 1911, a média foi de 29 cinemas inaugurados por ano. O carioca vê o mundo no cinema. Enquanto isso, o mundo ouve falar que no subsolo do Rio cresce a maior rede subterrânea de distribuição de energia do planeta.
uma tecnologia que até então era privilégio de poucas cidades. Tanta energia consumida não fez a Light perder o gás, muito pelo contrário. A Light adquiriu o controle acionário da concessionária de iluminação a gás, a empresa belga Société Anonyme de Gaz de Rio de Janeiro. O gás que estava deixando de ser utilizado na iluminação pública, com a Light, passou a ser incentivado para o uso doméstico. Em 1911, é inaugurada a nova fábrica de gás do Rio, o popular gasômetro. Ali, bem pertinho do canal do Mangue, a unidade com capacidade para 90 mil metros cúbicos passa a ser uma das maiores do mundo em sua época. A Light foi responsável pelo gás no Rio até 1966, quando a SAG, já nacionalizada, é transferida para o estado da Guanabara e muda seu nome para SEG-GB, Companhia Estadual de Gás da Guanabara. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Em 1907, a Light assumiu também o serviço de telefonia na cidade do Rio de Janeiro, até então operado por um consórcio alemão. A capital federal, desde cedo, já era uma privilegiada pela novidade do telefone, graças ao imperador Dom Pedro II. O desafio da Light foi popularizar este serviço, não só no Rio, mas também em São Paulo. E conseguiu. Com a Companhia Telefônica Brasileira, CTB, em novembro de 1929, já funcionavam 35 mil aparelhos manuais no Rio. Foi então que a Light inaugurou o seu serviço automático. A velha manivela e a telefonista amiga davam lugar à discagem. Entre dezembro de 1929 e janeiro de 1930, um dos passatempos do carioca era aprender a discar. No prédio da rua Alexandre Mackenzie, o serviço telefônico automático conviveu durante algum tempo com a mesa da antiga estação manual. Na época, essa mesa era considerada a maior do mundo em linha reta. Nela trabalhavam 78 telefonistas. A Light operou o serviço de telefonia de 1907 a 1961, quando a CTB passa para o governo federal. Motorneiro, condutor e passageiro, prestamista e vigário. O Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades do mundo a dispor do serviço de bondes. É verdade que tudo começou com os veículos de tração animal, e muito antes da Light. Porém, o bonde representa uma verdadeira revolução, não só nos transportes públicos, mas no desenho da geografia da cidade do Rio, tal qual nós a conhecemos. O primeiro bonde elétrico circulou no Rio ainda nos idos de 1892. Mas foi com a chegada da Light que o serviço ganhou as ruas do Rio e o coração dos cariocas. Primeiro, a Light tratou de adquirir o controle acionário das principais companhias de carris urbano do Rio. A partir de 1906, com a unificação dessas companhias, foi possível utilizar o bonde elétrico para expandir a cidade. Bairros como Leme, Ipanema e Leblon crescem no ritmo do vai e vem dos bondes. Os trilhos urbanos abrem caminho também rumo aos subúrbios. E a cultura popular se rende ao bonde em prosa e verso. Vários imortais sucessos musicais têm o bonde como personagem. A partir de 1928, o Carnaval do Rio também vai de bonde. Essa história começou quando os passageiros do bonde São Januário promoveram uma batalha de confete em homenagem ao veterano motorneiro Ivo Costa. No início dos anos 30, as batalhas de confete alcançaram outras linhas como André Cavalcante, Taquara, Penha, São Cristóvão, Fábrica e Caju. Nos festejos de Momo, os bondes trafegavam decorados com gigantescas máscaras de papelão. Cortinas e serpentinas escondiam os balaústres. Faixas e estandartes registravam os nomes dos organizadores da batalha de confete e faziam outras homenagens. Para os intelectuais da época, o carnaval no bonde era o corso da massa carnavalesca, numa alusão aos desfiles nos carros de passeio pelas ruas do Rio.
Durante 35 anos, o carnaval carioca andou nos trilhos, viajando nos bondes da Light. Em 1938, o serviço de bonde atinge seu apogeu. 980 bondes transportam 1 milhão de passageiros por dia. O bonde é também um dos mais nobres espaços de propaganda da cidade. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosodado. Porém, a condução democrática, plural e sem pressa, a carruagem dos operários e poetas, se despediu dos cariocas em 1º de março de 1963. Ao som de Cidade Maravilhosa, o último bonde saiu de cena lotado de intelectuais, artistas e anônimos. Exatamente como começou em sua primeira viagem. Hoje, no remanescente bondinho de Santa Teresa, está a última chance de desfrutar de uma viagem no tempo do bonde. A Light também está presente na história do maior cartão postal do Brasil, o Cristo Redentor. A Estrada de Ferro do Corcovado esteve de 1906 a 1970 sob a administração da Light. O projeto original do trem ligando o Cosme Velho ao Morro do Corcovado, passando pelas Paineiras, surgiu ainda com o imperador Dom Pedro II. Mas foi a Light que substituiu o vapor pela energia elétrica e também construiu um novo prédio para o Hotel das Paineiras, além de conservar a estação do Cosme Velho. Hoje, o trenzinho é um dos programas imperdíveis no Rio. Outro cartão postal do Rio, o bondinho do Pão de Açúcar, desde 1912, faz a alegria de cariocas e turistas em visita ao Rio. Um projeto magistral que, da sua inauguração até hoje, utiliza a energia da Light. A presença da Light nos transportes públicos não se limitou aos bondes e ao trenzinho do Corcovado. Em 5 de dezembro de 1918, a Light inaugurou uma linha de ônibus apelidada de Alto Avenida. Ela ligava o antigo Palácio Monroe à Praça Mauá através da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Eram confortáveis ônibus elétricos movidos à bateria com rodas de borracha maciça, uma novidade, sem barulho e sem fumaça, como fazia questão de dizer a imprensa da época. A Aviação Excelsior, inaugurada em 1926 e também pertencente ao Grupo Light, teve um papel decisivo no desenvolvimento do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro. A primeira linha foi a Clube Naval Forte de Copacabana, que dispunha de 7 carros e era dividida em 2 trechos. O primeiro ia até o Pavilhão Mourisco, em Botafogo. O segundo trecho seguia até o Forte de Copacabana. A Aviação Excelsior foi pioneira em vários aspectos do serviço de ônibus. Foi ela que criou a figura do trocador, os horários para os ônibus, o preço da passagem dividido por seções do itinerário. Criou também as famosas cigarras, ou seja, as campainhas utilizadas pelo passageiro para fazer parar os veículos. Em abril de 1928, a Excelsior inova, fazendo circular pelas ruas da cidade os famosos ônibus de 2 andares. O carioca não perdeu tempo e batizou a novidade. Virou chope duplo. Os ônibus da Aviação Excelsior circularam pelas ruas do Rio até 1948. A paisagem carioca ganhou novos contornos com a modernização da cidade e a chegada da Light. Quem nunca ouviu falar do famoso e inesquecível Hotel Avenida? Inaugurado em 1910, na Avenida Central, hoje Rio Branco, o Hotel Avenida dispunha de 220 quartos iluminados à luz elétrica e também oferecia aos hóspedes o conforto do elevador. No térreo, funcionava uma estação circular dos bondes. Era a famosa Galeria Cruzeiro. O Hotel Avenida foi demolido em 1957 para dar lugar ao edifício Avenida Central.
Outro marco arquitetônico do Rio Antigo é o prédio sede da Light, na Avenida Marechal Floriano. Além de abrigar a administração da Light nos seus 2 pavimentos superiores, o novo edifício centralizava no térreo as principais linhas de bondes urbanos e o atendimento ao público. O prédio tem um conjunto de características arquitetônicas que o fazem único no Brasil, daí o seu tombamento e preservação. Hoje é realmente difícil imaginar a dimensão de uma empresa como a Light naquela época. Para se ter uma ideia, podemos lembrar, por exemplo, da Cidade Light. Isso mesmo, era assim que o carioca chamava o imenso parque industrial em Triagem. Inaugurada em 7 de setembro de 1930 para substituir as oficinas de Vila Isabel, a Cidade Light demonstrava toda a pujança da companhia. Com o trabalho de mais de 2.000 operários, as oficinas de triagem tinham capacidade para construir 150 bondes e 50 ônibus por ano. Eletrotécnica, mecânica de precisão, marcenaria e as mais diversas especialidades eram atendidas em fabricação e manutenção. Com a Cidade Light, ficou patente também um outro aspecto: a valorização dos recursos humanos. Já nessa época, os funcionários contavam com inúmeros benefícios. Houve também forte investimento no treinamento e capacitação de mão de obra, desenvolvido pelo próprio corpo técnico da companhia. Mas você deve estar se perguntando: e a energia elétrica? Bem, o Rio continuou crescendo e se modernizando. E você já sabe, nos tempos modernos, a eletricidade move o progresso. Assim, foi preciso fazer crescer os serviços de geração e distribuição de energia elétrica. Em 1922, a Light fundou uma nova empresa para explorar uma concessão de energia hidráulica na Ilha dos Pombos, no município de Carmo, no estado do Rio de Janeiro. Para a ampliação da capacidade instalada no complexo de Lajes, foi necessária a execução de um dos mais complexos projetos de captação para geração hidrelétrica até aquela época. Nesse projeto, foram construídas as elevatórias de Santa Cecília e Vigário em 1952, a usina Nilo Peçanha em 1953 e, por último, a usina Pereira Passos em 1962. E quem é esse personagem que percorre curioso as instalações da usina Nilo Peçanha? É Pero Vaz de Caminha, em filme do inesquecível cineasta Jean Manzon. Em 1999, a Light inaugurou a usina de Santa Branca, no município de mesmo nome, no estado de São Paulo. Hoje, a Light distribui energia para 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, mais de 3.400.000 clientes, em uma área de 11.000 quilômetros quadrados. Um mercado que consome anualmente mais de 24.000 gigawatts-hora. O parque gerador da Light responde por 18% de toda a energia distribuída pela companhia. O restante é adquirido no mercado de energia. Hoje, pela qualidade de seus serviços, a Light está entre as melhores empresas congêneres no Brasil. Sua atuação na preservação ambiental tem sido merecedora dos mais importantes prêmios do setor elétrico. O trabalho de preservação ambiental da Light permite que o carioca possa saciar a sua sede mais tranquilo. Afinal, das represas e usinas da Light, no complexo de Lajes, sai 96% da água consumida pela população do Rio. A empresa participa de inúmeros projetos sociais e toma para si a missão de promover a cultura e a história da energia elétrica no Brasil. No prédio sede da Light, hoje já não é possível tomar outro bonde que não seja o bonde da história. Lá, mensalmente, centenas de crianças e adultos viajam na história da Light do Rio de Janeiro. Aberto ao público, o Centro Cultural Light oferece aos seus visitantes as fotos do célebre Augusto Malta, os quadros de Di Cavalcanti,
e um rico acervo de documentos, filmes e equipamentos antigos. No Centro Cultural Light também é possível visitar o futurista Planeta Energia. Ao longo de um século, percebe-se a indissociável relação da Light com o desenvolvimento do Rio e o progresso do Brasil. 100 anos de uma história de energia.